J mais ABC, um oferecimento Probel 3A+, sempre a sua melhor escolha. CS1, inteligência imobiliária. Grupo JJ, 24 horas cuidando da sua tranquilidade e do seu patrimônio. Blindatec, a segurança da sua família não tem preço. E Engecom, o melhor em produtos elétricos e fios. Janeiro tem mais de 80 mil empregos criados. Estado de São Paulo lidera ranking. Fim de semana com festival de cervejas artesanais, shows e gastronomia na esplanada do Paço de São Bernardo. Daqui a pouco, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, irá cumprir a agenda aqui na cidade do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, ao lado do prefeito Orlando Morando. Brasil deve produzir safra recorde de grãos em 2023. Segurança no trânsito. Mauá instala luminárias em trechos com faixas de pedestre na cidade. Chegou a hora. São Bernardo e Água Santa representam o grande ABC nas quartas de final do Campeonato Paulista. Jogadores do Palmeiras caem em golpe de criptomoedas e têm prejuízos de 11 milhões de reais. E o desembargador Antônio Carlos Cedenho, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, é o convidado especial desta sexta-feira no J mais ABC. J mais ABC que está começando com o acesso à Avenida Lucas Nogueira Garcês. Em destaque para você, 27 graus em São Bernardo do Campo, sede da TV Mais ABC. Hoje é sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Estamos começando mais uma edição do nosso J mais ABC. Lembrando que é sexta-feira, né? Começou então o final de semana e o nosso jornal traz também dicas para você que está conosco a partir de agora. Para participar do J mais ABC, interaja conosco pelas redes sociais. Nós estamos transmitindo também lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV mais ABC oficial. Você pode participar lá do nosso chat, mandando mensagem. Não se esqueça de curtir o link da transmissão também. Se inscreva no canal, que é importante para a gente. Inscreva-se no canal da TV Mais ABC e acione o sininho também para receber as notificações. Assim, sempre que nós estivermos transmitindo ao vivo, você vai ficar sabendo. Bem como quando nós tivermos um vídeo novo subindo lá no canal. No Instagram, o nosso perfil é TV Mais ABC Oficial e estamos também no Facebook como TV Mais ABC. Para mandar mensagem por WhatsApp, o número é 11 2355 2400. 11 2355 2400 e tem o e-mail redação@tvmaisabc.com.br. Mais do que isso, acabou o jornal. Você quer saber alguma informação? Então você pode ir lá no nosso site, no nosso portal de notícias, tvmaisabc.com.br, informações atualizadas da região, do Brasil e do mundo a todo momento para você. Hoje, sexta-feira, nós temos um convidado muito especial aqui no nosso J mais ABC, o Dr. Antônio Carlos Cedenho, desembargador, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Gentilmente, hoje, tirou um tempinho para estar conosco aqui no nosso J mais ABC. Sempre um prazer, viu, doutor Cedenho, recebê-lo. Queria agradecer pelo espaço que o senhor encontrou na agenda aí para estar conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Bem, boa tarde a todos que nos assistem. Quero aqui agradecer o convite. Você realmente é uma pessoa muito especial porque nos conhecemos já há muito tempo. Eu tive a oportunidade de acompanhar o seu crescimento profissional desde os tempos ainda de reportagens esportivas na Rádio ABC de Santo André. E fico muito feliz, né, como andreense, como morador da região, que você tenha tido essa carreira de muita ascensão, bastante prestígio, e agradeço ao seu convite para participar desse programa
agora na hora do almoço. Bom, doutor Sedenck está escalado para vir toda semana. Brincadeira, gente. Não posso também alugar o homem tanto tempo assim, né? Agradeço as palavras, doutor Sedenck, sempre muito carinhoso com o nosso trabalho. Olha só, sexta-feira, bom dia, hein, para aquele almoço especial, aquele almoço by Berlim Costelaria. Confere aí o recado. Boa tarde, equipe telespectador do J Mais ABC. Olha, eu tô aqui na Berlim Costelaria. Ai, que lugar incrível, com o Daniel, que inclusive é um guerreiro. Tá trabalhando mesmo com cirurgia no braço para te oferecer sempre o melhor cardápio. Vamos falar um pouquinho dessas delícias, Dani? Aqui é uma parmegiana, é isso? Essa é uma costela parmegiana, serve de 2 a 4 pessoas, como todas as nossas porções, a partir de R$ 99,00 aqui no restaurante, eu pelo delivery através do iFood. Uau, e ali é um mix Berlim? Esse é um mix Berlim que vai com picanha, a costela tradicional, frango, linguiça calabresa e legumes. Que delícia, várias opções para você. A tradicional não pode faltar. Costela no bafo, assada por 12 horas, desde 96, a melhor costela no bafo. E olha só que salada caprichadíssima. Tudo isso vai pelo delivery, pelo iFood. É isso aí, Paula. Mais várias opções no cardápio, entre sobremesas e bebidas também. E sem falar que o buffet a partir de R$ 59,90 come à vontade. Tem promoção para casal de terça a quinta, R$ 99,90 em São Bernardo. A melhor é... Costelaria Berlim. Vem pra cá. É isso aí. Obrigada, J+. A gente que agradece, Paula. Ó, e complementando a dica da Paula, da Berlim Costelaria, pode pedir agora. Tá começando o nosso J+ ABC? Pede agora o delivery da Berlim Costelaria. Pode ligar em algum dos telefones que você viu no vídeo, ou então pedir pelo aplicativo. Pede pelo iFood da vida aí, ó. Pede agora, antes do encerramento do J+ ABC, você vai estar almoçando. Garantia da Berlim, garantia do Frankfurt, tá bom? Por quê? Porque o atendimento é rápido, a comida chega rapidinho na sua casa e chega quente, chega quentinho. Não tem nada aquele negócio, chegou, tem que levar para o micro-ondas, tem que pôr... Não, chegou, pode abrir a embalagem, porque a embalagem vem hermeticamente fechada também, uma maravilha. Já pode levar para a mesa e curtir o seu almoço da sexta-feira com aquela costela maravilhosa, tradicional, da Berlim Costelaria, tá bom? E a gente vai continuar falando de São Bernardo do Campo, aqui na abertura do nosso J+ ABC, porque hoje o governador Tarcísio de Freitas cumpre a agenda aqui na cidade. Ele estará daqui a pouco com o prefeito Orlando Morando, aqui no bairro Planalto, e o repórter Rafael Jacobucci está lá no local para cobertura também da agenda do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Bernardo. Vamos ver se o Rafael já está ao vivo para conversar conosco também e trazer as informações diretamente lá do Planalto. Está conosco já o Rafael aí à disposição? Acho que ainda não, né? Então, a hora que o Rafael estiver por aí, a produção avisa a gente para a gente acionar o Rafael Jacobucci também. Então, nós vamos com algumas informações aqui do Grande ABC e daqui a pouco vou tocar essa bola aqui com o doutor Antônio Carlos Sedenck. Ó, segurança, cidade de Mauá instala luminárias em trechos com faixas de pedestre. O Lucas Serra explica para a gente. A Prefeitura de Mauá segue com seu trabalho para modernizar o trânsito na cidade e, com isso, instalou luminárias nas faixas de pedestres, medida que deve dar mais segurança aos motoristas. A iniciativa conta com o apoio do programa Respeito à Vida, do Detran e do governo estadual. Ao todo, são cerca de 30 luminárias em LED, espalhadas por 17 cruzamentos em pontos de grande circulação de pessoas e veículos. O facho de luz é direcionado para a faixa de pedestre, melhorando a visibilidade no período noturno. Muito obrigado, Luca. Final de semana tem também, cerveja, shows musicais e muita gastronomia aqui no Paço Municipal de São Bernardo. É um festival gastronômico e cultural que ocorre neste final de semana. Confere aí. A esplanada do Paço Municipal de São Bernardo recebe neste fim de semana mais uma edição do Beers Festival. O evento ocorre no sábado e no domingo, dias 11 e 12 do meio-dia até às 10 da noite. Além de cervejas artesanais, a festa terá tendas gastronômicas, música ao vivo e lazer para a criançada. No cardápio, além das centenas de opções de rótulos de cervejas artesanais, o melhor da comida de rua, hambúrgueres, churrasco, receitas de tacho, torresmo de rolo e food trucks.
A infraestrutura ainda conta com área coberta onde estarão as mesas e cadeiras e banheiros químicos. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão doados ao Banco de Alimentos de São Bernardo e repassados para famílias em situação de vulnerabilidade. Esses festivais que tomaram conta, de fato, aqui do Grande ABC e são muito bons, né? Porque é uma grande opção de lazer para as famílias da região. Não precisa ir para São Paulo para curtir esse tipo de atração. Agora você tem aqui nas cidades. E olha, São Bernardo está também com uma grande movimentação no Parque Chácara Silvestre. O parque abre às 6 da manhã, faz 2 semanas que foi reinaugurado, né, devolvido à população na condição de parque. Abre às 6 da manhã, fica aberto até às 8 da noite. No domingo tem aquela programação extensa também de atividades, inclusive com visita ao casarão da família Simonsen, onde hoje o prefeito dá expediente, inclusive, né, é a sede do executivo, interinamente, neste momento. Mas, assim, de hora em hora, tem visita guiada lá no casarão, que boa parte da história de São Bernardo, principalmente dessa questão da emancipação do município, está ligada àquele casarão. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer, tá bom? E aí, ó, é o seguinte, dá para você, no sábado, por exemplo, ir de manhã lá na Chácara Silvestre e a partir do meio-dia vir para cá, ó, já garante o almoço aqui no festival que ocorre no Paço Municipal. E no domingo a extensa programação em ambos os locais. Agora a gente vai para São Caetano do Sul, porque a Avenida Goiás está ganhando um novo arborismo devido à iniciativa municipal. Lucas Serra traz as informações. As equipes de jardinagem do Ceasa realizaram o plantio de novas árvores na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, próximo à nova sede do Atende Fácil Saúde. O local recebeu cerca de 10 espécies, com destaque para quaresmeira, nativa e jabuticabeira frutífera. A implementação de novas árvores nos espaços públicos da cidade faz parte do projeto de arborização urbana, desenvolvido pela Divisão de Desenvolvimento Ambiental do Ceasa, como forma de trazer benefícios significativos ao meio ambiente e principalmente à população. Muito bem, muito obrigado, Luca, pelas informações. Agora a gente vai até o bairro Planalto, onde o repórter Rafael Jacobucci acompanha a agenda do governador Tarcísio de Freitas, que hoje cumpre este compromisso aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Ó, o Rafael Jacobucci aí já está conosco. Belo momento para você passar aí atrás, hein, Leandro Amaral? Vou te puxar a orelha depois. E, ô Jacobucci, traga as informações sobre a agenda do governador em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo ao nosso J mais ABC. Jacobucci. Boa tarde, Frank Fortes, a todo telespectador do J mais ABC. Estou aqui no Jardim Calux, em São Bernardo do Campo, onde daqui a pouco o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao lado do prefeito Orlando Morando, irá cumprir agenda aqui na cidade do ABC Paulista. Vale destacar que o governador, nesta sexta-feira, fará entregas e anúncios na área habitacional. Na ocasião, ele assinará a ordem de serviço para o início das obras de urbanização no núcleo Jardim Serra Azul. Além de assinar, né, o início das obras no núcleo Jardim Serra Azul, será também entregue as obras para a primeira praça da cidadania em São Bernardo do Campo, do estado de São Paulo, no qual terá piscina, um complexo aquático aqui neste local. Além disso, terá 2 campos de futebol com gramado sintético, além de uma quadra poliesportiva, playground, escola de qualificação profissional, pista de caminhada e piscina com vestiário. Daqui a pouco, por volta de 1 hora, chegará o prefeito Orlando Morando, junto com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e eu volto com você, meu caro Frank Fortes.
Muito obrigado, Rafael Jacobutti, pelas informações. Jacobutti vai voltar dentro ainda do nosso J mais ABC, ou com a participação do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Orlando Morando, ou então com mais informações sobre o compromisso do governador aqui em São Bernardo do Campo. E, é claro, a íntegra também da entrevista coletiva você vai ter aqui na nossa programação, dentro do jornal ou não. Doutor Antônio Carlos Cedenho, vamos conversar um pouco. Quais são as principais dificuldades das empresas brasileiras, vamos dizer assim? Eu não sei se dá para generalizar isso, acho que não, né? Deve ser caso a caso, assim. Do ponto de vista jurídico, os maiores embrólios, eles são trabalhistas, aí acho que não é do TRF3, né? Na realidade, essa não é matéria nossa, é matéria da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, né? Claro. Então, deixa eu estabelecer um panorama da competência da Justiça Federal para a gente até poder conversar um pouco melhor. E é fácil explicar. Por exemplo, qualquer demanda que envolva a Caixa Econômica Federal é competência da Justiça Federal. Qualquer demanda que o INSS esteja envolvido é da competência da Justiça Federal. Qualquer situação que envolva tributos federais, imposto de importação, principalmente imposto de renda e outras questões tributárias que envolvem a União, também é da competência da Justiça Federal. No âmbito criminal, por exemplo, tráfico de drogas interestadual é competência da Justiça Federal. Quando alguém transporta de um estado para outro, isso é competência da Justiça Federal. Casos também de lavagem de dinheiro, que é o que o grande público conhece melhor, não é? Esses casos foram muito comentados aí, tudo isso é da competência da Justiça Federal. No âmbito tributário, a grande preocupação das empresas, obviamente, é a discussão sobre pagar ou não determinado tipo de imposto, não é? E algumas dificuldades que o próprio Supremo tem em relação a estabelecer se essas empresas devem ou não pagar tributos. Então, no âmbito da Justiça Federal, essa parte tributária é uma parte que conta com muita demanda, é uma área da Justiça Federal muito demandada. E porque também são muitas teses que as empresas levantam e tudo mais. Mas basicamente é esse, o grande problema é saber se as empresas devem ou não pagar determinado tipo de imposto. Bom, o senhor é um advogado especializado também em questões comerciais ou empresariais. Comerciais acho que é mais correto, né? Sim, eu tive a minha atividade em mais de 30 anos de advocacia, depois fui conduzido ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mas a minha advocacia basicamente era civil e comercial. O empresário brasileiro, as empresas brasileiras, aí no seu ponto de vista, tá? Sim. Ela tem uma carga excessiva de tributos ou não? Do ponto de vista da judicatura, dizer se a carga é excessiva ou não me causa um certo constrangimento, porque o que se discute no âmbito do tribunal é se o imposto é devido ou não. Sim. Se a empresa se encontra naquilo que a gente chama de hipótese de incidência de um determinado tributo, não é verdade? Sim, entendi. Então, essa aqui é a questão. Como cidadão... Se tem muito ou se tem pouco, você tem que entender por que aqueles tributos estão lá, por que eles estão... Qual a condição da empresa. A partir do momento que o tributo está amparado por lei, no nosso âmbito, compete dizer se o imposto é devido ou não.
como cidadão, eu quero crer que não há ninguém que goste de pagar imposto ou ter imposto aumentado, né? Fizermos um abaixo-assinado, por exemplo, para não pagar imposto, certamente 100% da população vai assinar esse abaixo-assinado. Mas, infelizmente, não é assim que a coisa se põe, né? Doutor Cedenho, quanto maior a capacidade da empresa, ou quanto maior a empresa, maior também a dificuldade para os tributos, ou as coisas não se relacionam necessariamente? Não, o grande problema é o seguinte, o que se discute é se as grandes empresas estão amparadas por grandes advogados, né? Não sei se isso nós podemos considerar como uma verdade absoluta. É certo que hoje nós temos grandes escritórios de advocacia que funcionam na área tributária, mas nada impede que um advogado atuando isoladamente não tenha o sucesso que eventualmente um desses grandes escritórios possam ter nas soluções lá da matéria tributária no âmbito do tribunal, né? Com relação ao INSS, eu me lembro que nós tivemos um período, não sei se é assim ainda, né? Porque eu não sei como é que foi a evolução desses casos, dessas situações, mas eu me lembro que teve um período em que, assim, existiam muitos golpes relacionados ao INSS, né? Para que as pessoas recebessem, de repente, uma aposentadoria ou algum tipo de benefício. E, na maioria das vezes, essas pessoas que recebiam o benefício eram vítimas também, porque elas nem sabiam que estavam caindo num golpe, né? Isso ainda existe, né? É muito comum? Eu comecei a minha atividade, estou há 19 anos no tribunal, fiquei 7 anos na área previdenciária, não é? Isso às vezes acontece. Uma vez demonstrado que o beneficiário não teve absolutamente nada a ver com a fraude, ele terá o seu prejuízo ressarcido e a continuidade do pagamento da aposentadoria que lhe é devida. Isso às vezes ocorre numa certa medida em relação às pessoas que... Hoje não, porque o INSS já tem uma organização muito eficiente para esse tipo de problema, e também a legislação prevê, por exemplo, no caso de falecimentos, que os cartórios do registro civil eles devem informar, né, todos os óbitos para o INSS. Mas o que ocorreu, e ocorreu até na prática, e eu tive a oportunidade de trabalhar nesses casos, é o fato de que parentes que recebiam por procuração, etc., mesmo depois do óbito, às vezes continuavam a receber, não é? E isso é uma situação que causava um certo problema, e, enfim, mas já está sendo bastante resolvido, isso não acontece mais. O que existe aí deve ser mais fraudes em função de que hoje, até em função da internet, etc., todos nós estamos sujeitos a isso, né? Mas isso não é em grande escala, e também não existe mais a figura como aquela advogada do Rio de Janeiro que acabou sendo presa, que tinha uma série de problemas, mas que contava com a participação de gente de dentro do INSS para facilitar a concessão de aposentadorias indevidas, né? Eu acho que foi isso que aconteceu com a minha mãe. Eu já citei esse caso aqui em outras oportunidades aqui no jornal, doutor Cedenho, mas assim, minha mãe sempre foi do lar, mas ela é uma senhora, evidentemente. Hoje ela tem 95 anos, está bem lá, graças a Deus, está firme e está forte. Mas ela foi abordada por uma pessoa que se dizia um advogado de um escritório tal, e essa pessoa convenceu não, a senhora tem direito à aposentadoria, né, a ser pensionista do INSS, preenche aqui e tal, não sei o que, os 4 primeiros salários depois são meus, aí depois são, né? E
É que eu acho que o INSS já estava em processo de investigação, a justiça, com certeza, porque depois a minha mãe foi abordada pelo próprio INSS, ó, a senhora pode vir aqui com o responsável e tal, não sei o quê. E eu me lembro que eu fui para o centro de São Paulo com ela, aí ela explicou lá o que estava acontecendo, explicou para a moça e tal, eu falei, escuta, ela tem alguma implicação nisso, né? Ela falou, não, isso são as pessoas que estão conduzindo as coisas desse jeito, é uma quadrilha, né? Eles têm feito isso por todo o estado e tudo, e a gente está quase chegando lá. Por isso que eu fiz a pergunta. Eu acho que hoje já não é algo tão... Eu acho que é muito mais difícil, né? O que existia, e nós tivemos lá no tribunal, um advogado, inclusive, já falecido, ele tinha, eu diria, centenas de casos em que se fazia uma captação para a concessão da aposentadoria do rural, né? E às vezes a pessoa tinha uma atividade totalmente urbana, né? Mas assim, eles eram induzidos e eventualmente com forja de testemunhas, etc., para obter a aposentadoria como trabalhador rural, não é? Sim. Mas isso também foi essa atividade que envolvia um grande escritório do interior de São Paulo. Isso também já está sanado, não é? E o que causou maior problema foi que havia dentro do escritório casos ilícitos e casos lícitos. E quando houve a prisão de todo esse grupo, algumas pessoas que tinham entregue documentação e que estava tudo em ordem, etc., eles acabaram sendo prejudicados. Um outro esquema também que havia quando eu entrei no tribunal, e hoje é muito, muito mais difícil, é registro de trabalho em carteira para provar tempo de serviço, etc., que infelizmente contava com a participação de muitos contadores, etc., que é uma situação também hoje que já está... Há um controle eventualmente melhor pode maior, acontecer, né? mas tem dado prisão, inclusive, não é? É o que eu falo, o INSS hoje está muito mais mais bem aparelhado, não é? Há esse poder de vigilância também, de inteligência dentro do INSS para evitar esse tipo de fraude. Doutor Cedenho, se eu tiver um problema com a Caixa Econômica, o tribunal vai intervir de alguma maneira, dependendo da situação? E explico para o senhor, por exemplo, eu fiquei insatisfeito com um serviço que a Caixa não prestou para mim, porque eu queria financiar o meu imóvel pela Caixa, por exemplo, né? Só que aí a Caixa foi lá, fez a vistoria no meu imóvel, e aí, no dia que ela foi lá, fez a vistoria, eu já tinha fechado o negócio, eu estava querendo fechar o financiamento. Tinha um pedreiro lá fazendo um ajuste, né? Tava ali, tinha um friso ali. Aí a moça da Caixa registrou, não, falou, tem uma rachadura aqui, eu não vou liberar o financiamento. Eu falei, mas isso não é uma rachadura, isso aí é uma fissura, porque é um prédio, eu que sou leigo sei que existe esse tipo de coisa e tal. E ela não me deu o financiamento. Tive que procurar um banco privado que chegou lá em 5 minutos, a moça olhou e falou, não, tudo bem, está aprovado aqui, já assinou na hora. Não teve um serviço, né? A Caixa não me prestou serviço, mas aquilo me indignou de tal maneira, eu falei, pô, mas por que complicar tanto se o acesso ao financiamento deveria ser facilitado na realidade para o cidadão e não burocratizado? É uma situação difícil essa, né? Porque, na realidade, a possibilidade de agir contra a Caixa seria por intermédio de uma ação indenizatória, desde que você tivesse tido um prejuízo efetivo. Vamos supor que a partir daquela posição você não teria tido a concessão de nenhum outro tipo de financiamento, ou seja, você não foi abrigado por nenhuma entidade e que a Caixa tivesse a capacidade de colocar isso num certo serviço, um birô envolvendo todos os bancos, Serasa dizendo, esse caso aqui, isso, Serasa do financiamento, entendeu? Aí me parece que haveria essa possibilidade de entrar-se com uma ação indenizatória, fazendo prova, etc., para obter uma indenização. Não é uma questão de justiça realmente, é uma questão de
do modus operandi da própria Caixa, né? Por determinação deles lá com relação a laudos, essas coisas. O que eu acho, eu acredito, né, é o seguinte: uma vez concedido o benefício, caberia uma reclamação perante a ouvidoria da Caixa, para que a Caixa tivesse uma coisa mais simples, né? informação Não um processo, né? de que houve, de certo modo, uma paralisação do processo que poderia resultar num prejuízo maior para você, não é? Doutor Ceden, quando eu conheci o senhor era presidente aqui da seção de Santo André, da OAB. O senhor foi formado por aqui? Como é que o senhor... Não, na realidade eu me formei pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 72. Mas o senhor sempre morou aqui? Eu nasci em São Paulo, mas eu vim para Santo André com 7 anos de idade, né? Na realidade eu fui presidente da OAB de Santo André por 4 mandatos consecutivos. O primeiro deles de 2 anos e os outros 3 de 3 anos. Então fiquei por 11 anos e só saí da OAB para ingressar no tribunal, naquilo que a gente chama de quinto da advocacia, porque a composição dos tribunais, exceção feita ao Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, esses tribunais que nós chamamos de tribunais intermediários, a composição é de juiz de carreira, 1/5 vindo da advocacia e 1/5 vindo do Ministério Público. No nosso caso, o Ministério Público Federal. E eu fui numa vaga que seria a vaga de advocacia, passando por um processo de seleção, etc. Não só na OAB de São Paulo, mas no Conselho Federal da Ordem em Brasília. E aí se faz uma lista sextupla lá em Brasília, vem para o tribunal escolhe 3 membros e o presidente da República nomeia um daqueles da lista tríplice. Quem que fez a sua nomeação? Foi o presidente atual, o Luiz Inácio Lula da Silva. Quantos anos lá no tribunal? 19 agora... E assim, só para o pessoal entender que não é uma situação simples, né? Não. Não é uma situação simples, é um ambiente de concorrência também, né? De certa forma, porque outros advogados foram indicados também, né? Um processo. Quantos advogados na OAB de São Paulo uma possibilidade estavam aptos a participar desse tipo de certame? Porque a primeira prova para você continuar é passar pelo crivo da seccional de São Paulo, que na minha época escolhia 6 nomes. Como o tribunal, a nossa competência é São Paulo e Mato Grosso do Sul, a OAB de Mato Grosso do Sul escolhia mais 6 nomes. Esses 12 nomes iam para Brasília participar lá de uma sabatina, etc. E depois o Conselho Federal escolhia uma lista sextupla. Essa lista sextupla vem para o tribunal, vira tríplice e aí o presidente nomeia. Faz a definição. Então é uma situação, de funil bastante interessante. E essa cadeira, essa parte, esse 1/5, ela é renovada de tempos em tempos? Com aposentadoria. Então só entra um outro advogado lá no tribunal quando o senhor se aposentar, é isso? Agora, recentemente, nós tivemos a indicação de um advogado que até teve passagem aqui pela região, o doutor Marcelo Vieira, que foi conduzido a desembargador na vaga da advocacia, e agora nós temos uma outra vaga também do desembargador Newton de Luca, que se aposentou, que é a vaga da advocacia. Então vai se iniciar um outro processo de escolha, com uma diferença. Hoje a lista sextupla é feita diretamente em Brasília, né, pelo Conselho Federal. Todas as seccionais do país, cada uma tem 3 representantes, como se for o Senado, e aí eles se reúnem lá e fazem uma lista sextupla que depois vem para o tribunal para se escolher. Doutor Ceden, eu já fiz essa pergunta para o senhor fora do ar, eu vou fazer no ar agora. Por que com tamanha popularidade, com tantos serviços prestados assim na sua área de atuação, que é a do direito, aqui para a nossa região e depois lá no tribunal para São Paulo, para Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, e para o Brasil de uma forma geral.
E por ser uma pessoa assim com uma abertura, eu diria, em todos os setores aqui do Grande ABC, o que eu vou falar não é balela e não é para ilustrar só o negócio. Eu nunca vi uma pessoa falar qualquer coisa contra a sua índole. Nunca vi uma pessoa falar nada contra a forma do senhor lidar com as coisas, a maneira do senhor agir, do senhor como pessoa. Por que o senhor nunca pleiteou um cargo político? Ou não foi para essa área? Isso é uma palavra interessante, né? Eu me lembro que quando eu assumi a OAB, havia uma série... E vou fazer até um parênteses aqui, é o seguinte. Felizmente, na minha atividade como dirigente de classe, né, na ordem, eu tive a felicidade de todos aqueles que, num determinado momento, fizeram oposição à minha participação política dentro da ordem. No decorrer desses períodos em que eu exerci a presidência da ordem, acabaram virando meus amigos e participando, inclusive, das minhas administrações, entendeu? Então, eu acredito que isso é uma situação que me faz bem de procurar sempre a concórdia e estabelecer trabalhos conjuntos para evitar o confronto que não leva a nada. Mas essa é uma situação interessante. E aí, no começo, aqueles que se diziam de oposição diziam assim, não, ele vai fazer da OAB um trampolim político, etc. Né? Isso não se confirmou. E não seria ilegal nem ilegítimo, não, porque faz parte. Não, tem fraude para algumas pessoas, justamente, faz parte. Então, eu vou chegar lá. Agora, eu me aposento no final do ano, né? Eu completo 75 anos e aí a aposentadoria ela é compulsória. Então, eu vou lhe dizer com muito agradeço inicialmente pelas palavras em função da minha forma de agir e tudo mais, mas agora estou te dizendo até, não é em primeira mão, estou te dando uma resposta. A partir de 4 de dezembro deste ano, eu vou me colocar à disposição da minha cidade, da minha região e para eventualmente enfrentar algum outro desafio que possa aparecer pela frente. Então, se candidata a prefeito de Santo André, doutor Cedem, eu teria o maior prazer e maior admiração de falar para todo mundo que o senhor é prefeito da minha cidade. Realmente seria uma honra. Nossa, de verdade, mesmo. Tá bom, é um conselho que eu vou procurar levar em consideração. Nossa, vocês não têm ideia como eu fiquei feliz agora. Porque assim, eu já falei isso com ele sempre, né, dá uma desconversada e tal. Falou, não, ele sempre teve essa questão de ser mais do vamos deixar tudo bem aqui, ajeitar as partes, né, doutor? Mas agora é uma nova vida, né? Eu tendo saúde, certamente eu vou encarar esses outros desafios que possam me aparecer pela frente. Nossa, que boa notícia. Notícia que a região do ABC precisava de ouvir e saber. Deixa eu perguntar, então, mais uma coisa para o senhor. Corintiano, o senhor continua? Corintiano eu continuo sempre. Viu, né? como ninguém é perfeito? Sempre. E está lá no conselho ainda? O senhor está no conselho do Corinthians? Eu tive uma coincidência que eu, de certo modo, fui obrigado a deixar o conselho. Por quê? Porque a eleição do atual presidente, o Duílio, ela se deu no começo da pandemia, né? E eu procurei me afastar, inclusive da cidade, fui para o interior, me recolhi lá numa propriedade que eu tenho no interior, para vencer esse período. E para ser conselheiro no Corinthians não é uma tarefa muito fácil. Você precisa se inscrever nas chapas, etc. Mas tem que fazer política dentro do clube, né? Você tem que participar de reuniões, etc. Né? E eu não me vi em condições até... um dia desse eu tive com um diretor do clube e comentei com ele sobre isso. Ele falou, não, o senhor fez bem porque nós perdemos
4 ou 5 conselheiros nesse período da pandemia, entendeu? Agora nós temos eleição no clube, no final do ano, novembro. Eu tenho predisposição em voltar para o conselho, não é? E fazer aquilo que eu posso fazer como conselheiro, ajudar e tudo mais. E o senhor sabe que chapa que o senhor estará já? Isso aí? Eu não sei, né? Como é que se define isso? E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que nesses anos aí eu fiz parte da situação, não é? Renovação e transparência. Renovação e transparência, mas quando se fala em renovação e transparência... Renovação e transparência está lá há uns 20 anos já. É, bastante tempo, Mas foi uma marca, né? E eu não sei se é bom ou mal continuar com ela. Mas existem divisões da renovação e transparência. Eu não diria divisões políticas. É que agora naquele sistema de chapinhas, que são 25, então o grupo de renovação e transparência, ele se divide em 4, 5 chapinhas. 4 ou 5 chapinhas, entendeu? Então, aí, na realidade, aí os grupos ficam representados, né? Justamente. Agora, esse ano, não sei como é que vai ser, porque até agora parece que só há uma candidatura de oposição. Que é a do Augusto Melo, né? Augusto Melo, que é um candidato forte. Participou da última eleição, né? Que houve uma divisão também na última eleição, né? Que, em tese, favoreceu a situação, né? Essa possibilidade de ex-jogadores que são conselheiros, então tem uma condição legítima, evidentemente, né? Para pleitear também a presidência. O senhor acha que isso pode ir para frente? O Ronaldo Giovanelli até fez uma publicação, depois você tirou a publicação. O Neto, esses dias, falou que não nessa, mas na outra ele vai ser candidato, mas ele já falou isso outras vezes. Eu acho pouco provável, porque a política de clube, ela é muito diferente, não é? É muito diferente. Eu comento até com os meus amigos são paulinos, por exemplo, a possibilidade do Rogério Ceni ser presidente de São Paulo. Eu também acho muito pouco provável, porque existe, né, não é simples. Uma coisa é você ser técnico operacional, outra coisa é você ser técnico de gestão. Né? É verdade. E uma coisa que eu acho que isso eu estou falando não no sentido pejorativo. Nós nunca devemos confundir prestígio com popularidade. Entendeu? Às vezes a pessoa é muito popular, mas no clube, eu inclusive tenho muita dificuldade eu acabo até sendo levado no ambiente da chapa a uma situação de eleição, porque se eu pessoalmente ficar no clube ali, posso até fazer, tenho humildade para isso. Mas não é simples ficar pedindo voto dentro do clube, porque o clube, como qualquer outro clube, eu fui dirigente do Aramaçã e eu sei como é que funciona. Tem pessoas que entram no clube às 6 da manhã e saem às 11 da noite, não é? Então, essas pessoas vão formando grupos, né? E o Corinthians não é diferente. Tem o grupo da bote, da malha, do basquete, do vôlei, do tamborel, né? E cada qual tem o seu candidato, suas preferências, etc. Não é? Doutor Cedenho, o que o senhor acha que a nossa região precisa aí em termos de avanço para os próximos anos, hein? A gente fala muito assim hoje até o governador está aí, né? O Jacobucci está lá para fazer essa cobertura para a gente. E a gente tem falado muito sobre a questão de habitação por conta de áreas de manancial, dotar de uma infraestrutura melhor, né? De saneamento, esse tipo de coisa, porque assim, você não... bem, está numa área de manancial, não deveria estar lá. Não deveria, mas está, né? Então, aquele pensamento de a gente tem que tirar esse pessoal já não serve mais também, né? Você tem que dar infraestrutura para as pessoas, né? Isso passa por geração de emprego, né? Por uma série de questões aí relacionadas. O que o senhor acha que o ABC pode eu acho avançar? Não é uma palavra correta. Eu acredito que, primeiro de tudo, nós temos que aumentar a nossa
representatividade no campo político nacional. Não é? Porque o que a gente vê, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, tem representantes que estão na Câmara Federal há muitos anos, não é? São políticos tradicionais, e daí decorre a possibilidade de você ter recursos para a sua região. Eu me lembro, e você também deve se lembrar disso, que houve um tempo que nós criamos aqui na nossa região o Fórum da Cidadania do Grande ABC. E uma das campanhas do Fórum da Cidadania do Grande ABC foi vote em candidatos do ABC. Eu me lembro que naquela eleição, o número de deputados estaduais e federais foi maior do que acontecia nos anos anteriores, nas eleições anteriores. E isso nós devemos retomar. Sem essa representatividade, sim, nós não conseguimos recursos nem do governo do estado e nem do governo federal. Né? Nós temos problemas, nós temos. Eu me lembro que ainda na Ordem dos Advogados nós tivemos aqui em São Bernardo um problema com relação à ocupação de área de manancial, como você relatou. E na época o doutor Aprobato era o presidente da Ordem em São Paulo, e nós participamos de uma reunião com o prefeito. Machado. Participamos de uma reunião com o prefeito, em que havia até dentro da Ordem um choque entre as comissões. Havia a comissão de meio ambiente, que defendia a ocupação, que as casas lá tinham que ser retiradas do local. E uma outra comissão que era aquela que defendia o direito da pessoa ter moradia. Sim. Não é? Então, essa é uma situação que nós temos que equalizar, não é? E nós vimos agora em função lá em São Sebastião, que não tem mais condições de deixar as pessoas morando, sim, lá nos morros, etc. Tem que arrumar áreas, não é? E compatibilizar, inclusive, com os moradores que eventualmente não querem ter casas populares perto das suas residências, né? Infelizmente. Mas basicamente, eu diria a você o seguinte: nós temos que aumentar a nossa representação no cenário político. Nós conseguimos isso aí na última eleição, né? Dobrando o número de deputados estaduais. Sim. Elegemos mais federais, inclusive o deputado federal Marangoni deve estar conosco na semana que vem, o deputado Marcelo Lima está aqui em São Bernardo, né? Mas, por exemplo, a região do Grande ABC, nós estamos falando de uma região de 3 milhões de habitantes, 2 milhões e meio a 3 milhões. Nós nunca elegemos um senador da República. Justamente. E tem condição para isso. Justamente. Né? Então, nesse aspecto que eu falo, por quê? E isso não ocorre, viu, Frank? Não ocorre só em termos políticos, ocorre também, por exemplo, na política da própria ordem. Se você for para o Conselho Federal, por exemplo, nós não temos um presidente da OAB Nacional de São Paulo há muitos anos, não é? Então, o que acontece? Nós pagamos aqui um preço muito alto porque aquela região é muito rica, não precisa de recursos. A região é rica, mas ela não se sabe das dificuldades que nós temos aqui, não é? Então, nós vamos chegar nesse ponto. Nós temos 2 deputados. Qual era a nossa capacidade política para eleger deputados? Quantos mais deputados nós poderíamos ter escolhidos nessa última eleição, não é? Sem dúvida. Eu citei esses 2, nós tem o Alex Manente, né? Tem o Vicentinho, que entrou na do Luiz Marinho, né? Mas assim, são políticos que estavam lá, né? O Marcelo Lima subiu, o Marangoni subiu, acrescentou, né? Mas a gente pode mais, né? Concordo. Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho de futebol, vai, doutor Cedem, para aproveitar o senhor aqui, ó. Afinal de contas, a gente começa a disputa das quartas de final, né? Do Campeonato Paulista, temos os clubes do ABC envolvidos. Vamos começar com a palavra do Marcelo Lomba, goleiro reserva do Palmeiras, mas que está recuperado de uma lesão, para depois a gente poder falar também da equipe do São Bernardo. Fala, Lomba. Com a torcida, eu creio que é o nosso maior reforço, né? O nosso gás. Então a gente chama o torcedor para jogar junto conosco.
sabe que o São Bernardo é um adversário difícil, fez a segunda melhor campanha com méritos. Eu particularmente assisti vários jogos dele. Tem um sistema defensivo muito forte, tem jogadores altos, tem um contra-ataque rápido. Então é atenção, concentração e fazer bem o nosso jogo. Acho que quando a gente está focado em fazer bem o nosso jogo, competir do primeiro ao último minuto, o Palmeiras é muito forte com o apoio da nossa torcida. Agora, é interessante ele elogiar o São Bernardo, né? Assistir muitos jogos, falou da estatura do time, aí, da capacidade de transição. São Bernardo, assim, surpreendeu bastante, né? E está acreditando que pode fazer mais, né? São as duas melhores campanhas, né? Eu vi o São Bernardo, principalmente no jogo contra o Corinthians, foi uma vitória bem meritória mesmo. Foi um jogo, não foi acaso. Foi um jogo em que ele foi melhor o tempo todo. Agora me parece que perdeu o Vitinho. Perdeu o Vitinho. Que me parece que era o motorzinho do time, né? Que fazia realmente o time jogar. Essa perda é uma perda que vai ser sentida, mas é um jogo só, não é? Nunca se sabe, né? O senhor acha que o Christian vai ser um bom reforço para o Corinthians depois do campeonato? As informações que eu tenho são boas, né? Tanto que já se fala da possibilidade do Mosquito ser negociado no meio do ano. Depois que recuperar da lesão, né? Mas não sei. Mas eu acho que o grande favorito para a competição é mesmo o Palmeiras, né? Porque nesse sistema de decisão no Allianz Parque, e com uma torcida única, é muito difícil ganhar do Palmeiras. Complicado. Vamos colocar o Adson agora para falar do Corinthians, né? Corinthians que não vai ter o Renato Augusto no jogo contra o Ituano no domingo, mas o Adson, que ficou fora, inclusive, daquele jogo que a gente acompanhou contra o Santo André, né? No final de semana, ele retorna. E ele falou sobre o jogo do próximo domingo. Sim, é um jogo muito importante. A gente sabe que dentro da nossa casa a gente é muito forte. Sempre o apoio da nossa torcida é muito importante. Então a semana foi muito boa, tá todo mundo empenhando, se dedicando, trabalhando para que a gente possa chegar no fim de semana e fazer um grande jogo. O mais importante de destacar do Corinthians é que o Corinthians conseguiu evoluir, né, doutor Cedenho? Nas mãos do Fernando Lázaro, né? E desde o começo do campeonato para cá, né? O ambiente é um ambiente tranquilo, né? Hoje nós temos um técnico que é filho de um grande ídolo do time, né, do clube, que é o Zé Maria. Um rapaz estudioso, fez um ambiente muito bom que não havia em relação ao técnico português, e então as coisas vão melhorando. Mas eu achei interessante nas duas falas, foi ressaltado a importância das torcidas, jogar em casa, jogar em casa, etc, né? E o Corinthians já informou que os ingressos foram esgotados para o jogo de domingo, né? Sim. Só que vai ter torcida do Ituano, né? Na sim, ali, tem. Né? Mas veja você estava lá sábado, num jogo que praticamente... Não valia nada, tanto que passou por sábado. 43, tivemos um público de mais de 43 mil pessoas, né? Tá. Então, assim, o Rafael Jacobutti vem daqui a pouquinho com um convidado. Assim que ele tiver posicionado, a gente traz para você o Rafael Jacobutti, lá do bairro Planalto. Enquanto isso, a gente vai tocando a bola aqui com o Dr. Cedenho, falando de esportes nessa reta final do nosso J mais ABC. O Santos se classificou na Copa do Brasil. Está fora, né, do Campeonato Paulista, mas pelo menos fez a lição de casa, venceu o Iguatu do Ceará por 3-0. Vamos conferir os gols aí. E foram gols dos meninos, né? Um cruzamento, aí o gol de cabeça do Lucas, né? Um dos Lucas Barbosa. O que eu achei curioso, no segundo gol, que é esse gol aí que a gente vai ver, o tapa que o Lucas Lima faz no cruzamento, ó. Olha lá, que nojento, né? Para servir o Marcos Leonardo. O Lucas Lima não jogou nada no Palmeiras, não jogou nada no Fortaleza, mas no Santos o futebol dele aparece. E aí o passe do Ângelo para o Marcos Leonardo, marcar o terceiro gol dele com a camisa do Santos. O Santos o grande problema do Santos, e é um problema dos últimos anos, né? A questão da gestão, né? Eu acho que sim, tem garotos promissores, né? Esse menino aí que fez o gol agora,
centroavante. Marcos Leonardo. Ele é muito bom jogador, né? Muito bom jogador. Agora eu vejo agora o Lucas Lima jogando, eu fico pensando, estão dizendo que o Luan quer voltar, não é? Viu mais uma oportunidade. Quem sabe ele vai se mirar agora no exemplo do Lucas Lima. Dizem que é o espelho justamente esse. É uma pena ele ter se perdido assim, né? Mas me parece que o problema dele é muito pessoal, não é? Eu assisti a uma entrevista do meio-campista, como é o nome dele? Me fugiu agora. Do Corinthians? O Renato Augusto não, né? Não, agora que joga Juliano. E falando a respeito disso, né? Quem sabe agora ele possa ouvir os conselhos lá dos companheiros, etc., e retomar a carreira dele, né? A gente torce para que sim, né? Eu tenho certeza que o Corinthians tentou dar toda a assessoria ali necessária, assistência, né, pro Luan. Torcer para que ele possa recuperar aí a carreira, porque futebol ele mostrou que tem. O rapaz foi rei da América, 5 anos atrás, então não desaprende. Vamos lá para o bairro Planalto, vamos com o Rafael Jacobucci. Ele tem um convidado para trazer aqui para a nossa programação, nessa agenda que ele está acompanhando do governador Tarcísio de Freitas no Planalto, aqui em São Bernardo. O deputado federal, a gente estava falando dos nossos representantes, o deputado federal Marcelo Lima está lá com o Rafael Jacobucci. Com você, Jacobucci, com você e com Marcelo Lima. Frank Fortes, voltamos ao lado do deputado federal Marcelo Lima. Muito obrigado por atender a TV Mais, sempre solícito com a gente. E uma grande festa para São Bernardo do Campo, né? Primeiro, cumprimentar todos os telespectadores que acompanham a TV Mais na região do ABC. Uma boa informação e hoje aqui recebendo o governador do estado, Tarcísio de Freitas, com investimentos, né? Aqui a Praça da Cidadania, com campos de futebol, cursos profissionalizantes, gerando emprego, oportunidade, capacitação e também fazendo com que a gente possa ter a grande sonhada urbanização do Grande Alvarenga. É São Bernardo do Campo sendo representada no estado de São Paulo e também em Brasília. Temos uma missão de trabalhar muito por São Bernardo, representando a nossa cidade querida lá em Brasília. E é nesse ponto que eu queria chegar, deputado. Há um diálogo muito forte e produtivo para a cidade, no estado de São Paulo, com o Tarcísio, e também em Brasília, no Comando Federal. A nossa grande missão é não trabalhar com ideologia partidária. A nossa missão neste momento é juntar aqueles que foram eleitos pelo povo, independente de partido, independente de ideologia, e fazer com que a máquina possa beneficiar a nossa região. O grande ABCD-MRR. Essa é uma luta que eu levo para Brasília, já conquistei recursos, estamos carimbando novos recursos para o orçamento deste ano, lutando incansavelmente para que Santo André e São Bernardo do Campo, no campo já existente da Universidade Federal do ABC, possa ganhar o curso de medicina gratuito para a população e os investimentos, como hoje. Esse local que era um local ermo e que realmente trazia a sensação de insegurança, hoje ele vai se tornar, a partir de hoje, no início de uma obra, uma praça da cidadania. O Cerro Azul, onde não tem ainda, não chegou a urbanização, vai ser um bairro com asfalto, com guia, com sarjeta, mobilidade urbana, acessibilidade, para realmente melhorar a qualidade de vida do povo de São Bernardo e do ABC paulista. E a primeira praça da cidadania do estado de São Paulo com piscina, né, deputado? E aquecida. O governador licitou uma piscina aquecida dentro do complexo da cidadania. O quanto isso é importante, tão complexo, porque valoriza também a educação da região. Primeiro, a educação. Aqui vai ter curso profissionalizante, gerando oportunidade àqueles que se formarem, lazer, esporte, cultura e, ao mesmo tempo, a valorização, né, de uma região que vai ganhar uma piscina aquecida, vai ganhar um campo de futebol, vai ganhar cursos. É uma praça da cidadania, é para o cidadão de bem do ABC Paulista para usar. Para a gente fechar, deputado Marcelo Lima, muito obrigado por atender a TV Mais, porque é uma gestão que vem dando certo nos últimos anos e é uma gestão que olha
para o cidadão de São Bernardo do Campo e agora, no geral, no ABC Paulista. Muito obrigado pelo carinho, vamos continuar trabalhando incansavelmente por São Bernardo, pelo ABC. E como eu falei, a minha missão é ser o representante em Brasília do orçamento da União, fazer com que ele possa chegar nas 7 cidades do ABCD-MRR. Obrigado, deputado. Frankfort, voltamos com você no estúdio. Falamos com o deputado federal Marcelo Lima. Muito obrigado, Jacobucci. Obrigado pelas informações. Grande abraço ao deputado Marcelo Lima também. Lima já falou, né? Já avisou aqui, ó. Terça, quarta e quinta tá lá em Brasília. Na sexta volta pro ABC. Chegou ontem à noite, para falar a verdade, porque tinha esse compromisso hoje, né? E passa o final de semana aqui no Grande ABC. Bom, o doutor Cedenho, para a gente encerrar aqui com relação ao esporte, a gente trouxe os gols aí da equipe do Santos, né? Destacamos os meninos, o Marcos Leonardo, o Ângelo agora, o Flamengo quer, mas parece que o Ângelo não está muito afim de ir para o Flamengo. Não sei se é efeito Vitor Pereira. Eu sei que ele falou que não está muito afim, não. Quer se reencontrar lá no Santos e depois ir para o futebol europeu. Vamos ouvir o técnico Odair Hellmann, que é um cara que tem que ser preservado lá no Santos, viu? O torcedor do Santos não pode queimar o treinador, não, porque apesar de não classificado no Campeonato Paulista, não tem muita culpa dele, não. Eu vou iniciar falando, elogiando a equipe adversária, elogiando o treinador, a comissão técnica, os jogadores, a equipe que vieram aqui e tentaram jogar futebol. Em nenhum momento não deixaram de tentar fazer a proposta que eles têm como ideia, mesmo com todas as dificuldades que o jogo se impôs. Continuaram tentando. Em nenhum momento partiram para nenhum tipo de agressão, de nenhuma situação, tentaram jogar até o final. Eu sei o quanto é difícil, né? Fizeram de tudo para conseguir seguir o caminho, não conseguiram hoje, que eles sigam de parabéns pelo trabalho que estão realizando, né? Que o caminho deles seja de sorte. E foi isso que eu falei para eles. Parabenizei a todos pela proposta, pela forma que vieram aqui e tentaram buscar a classificação deles. Olha, aí o técnico Odair Hellmann é bom treinador, né? Ele foi auxiliar técnico da seleção brasileira naquela primeira medalha olímpica nossa, né? O Rogério Micali era o treinador, ele era um dos auxiliares, já fazia um bom trabalho lá na base do Internacional. Mas ele é um treinador, tá vazando aqui, César. Ele é um treinador que é muito trabalhador, né? Acho que isso aí conta. E é um cara que estuda muito também. Me parece ser bastante sério, né? Enfrentando todos os problemas lá no Santos, continuou, não é? E isso aí, eu também gosto do trabalho dele, não é? Desde o tempo do Internacional e tudo. E fez um grande trabalho também no Fluminense, né? Isso. Bom, vamos mostrar aqui só a rodada da Série A2 para a gente destacar o martírio aí do São Caetano. São Caetano tentando se livrar do rebaixamento. Tem compromisso neste sábado, e o jogo vai ser às 3 da tarde contra o Linense. O Linense está imediatamente acima do São Caetano na tabela de classificação, mas o São Caetano não consegue ultrapassar o Linense. O São Caetano tem 12 pontos. Neste jogo, cadê o jogo do Monte Azul? Aqui, ó, Monte Azul e Lemense. Este jogo aqui, ambas as equipes têm 11 pontos ganhos, são os lanternas da Série A2. São Caetano está com 12. Então, o São Caetano tem que jogar para vencer. Se empatar, vai a 13. Se tivermos um vencedor de Lemense e Monte Azul, o São Caetano cai, né? Se bem que se os caras empatarem e o São Caetano também, seria o ideal, né? Porque aí cairiam os dois e o São Caetano ficaria. Mas então o São Caetano tem que jogar por vitória contra o Linense para tentar a permanência na Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem. E na Série A3, onde o São Bernardo está quase confirmando a classificação, assiste essa comigo, doutor Cedem. O São Bernardo, esta semana, na quarta-feira, que ontem não deu tempo da gente mostrar, jogou com o Barretos, que era até então o lanterna da Série A3. Era, né? Porque deu uma zebra danada. O jogo estava 1-1. Se liga na situação. 1-1, 51 minutos do segundo tempo. Aí aconteceu isso aí, ó, doutor Cedem. Olha só. Do meio do campo ali, o cidadão pegou e fez o gol da vitória do Barretos, cara, aqui no 1º de maio.
Olha só, alegria. Que gol, hein? Também, os caras, imagina, lanterna da competição, precisando vencer de qualquer jeito. O São Bernardo, esse ponto seria importante aí para a classificação. O São Bernardo vai ficar entre os 8, vai avançar de fase, vai continuar lutando, né, para subir para a Série A2, né? A gente está falando do Cachorrão. Mas assim, futebol é incrível, né? Você lembra do Neno que jogava no Santo André, o lateral direito? Sim. Formado na base, né? Disputou copinha e tal. O Neno, uma vez, ele foi emprestado pro Mauaense, o senhor se lembra? Sim. Depois ele teve uns problemas assim e tal. Ele foi emprestado pro Mauaense e pelo Mauaense, disputando a 4ª divisão, né, do futebol paulista, ele fez 2 gols no meio-campo em 2 rodadas da 4ª divisão. O primeiro foi fora, não tinha registro, né? E o segundo ele fez uma semana depois, lá no Pedro Benedetti. Assim, um passinho para trás da linha, e ali na lateral direita mesmo, mas um passinho para trás da linha do meio. Eu nunca tinha visto isso. Um único jogador, o mesmo jogador, por 2 vezes repetiu o mesmo feito. Até dei ideia lá na época, lá, a gente trabalhava lá na Cambrasa ali, né? Sim. TV ABC. Falei, pô, mas você tem que fazer uma placa para esse cara, porque isso aí entra para a história. Nunca ninguém fez isso. E eu nunca mais achei o Neno para falar sobre esses 2 gols. Ô, Neno, se você estiver em algum lugar por aí, se estiver aqui no ABC, apareça, pô. Que teve um outro Neno, né, no Santo André, que jogava para a lateral esquerda. Esse aí eu achei. Aí eu conversei com ele e falou, não, mas esse não sou eu, não. Esse é o outro. Entendi. Eu nunca mais achei o Neno. Queria falar sobre isso com ele. Interessante porque o que tem acontecido é o seguinte, esse gol se valorizou muito depois do gol do Fluminense, do German Cano, né? Ele fez um, né? Fez um também. Essa semana foi bastante relembrado lá. O pessoal costuma... Antes, né, o pessoal brincava assim, um gol que o Pelé não fez, né? Justamente, tinha isso. Mas agora todos os gols são para o Pelé. Até porque os goleiros estão jogando adiantados, né? Na época do Pelé nova não filosofia de sair jogando, etc. Na época do Pelé não tinha muito esse negócio, não. E os clubes estão contratando, né? Eles contratam um goleiro. A primeira questão é assim, como é que você joga ali? Como é que é a sua saída de jogo? Virou critério, né? Antes era só o goleiro, ele cata bem, é bom. Justamente, né? Agora não, agora tem o critério também da saída de bola. Doutor Cedenho, queria agradecer a sua participação aqui no J+ ABC. Segurei um pouco mais o senhor aqui do que o prometido, mas é que é sempre muito bom estar do seu lado, aprender com tudo que você consegue trazer para a gente. E, mais uma vez, agradecer pela gentileza também, disponibilidade de estar conosco nesta sexta-feira. Sabe que o senhor é sempre bem-vindo aqui, sempre um prazer estar do seu lado. Não, é um prazer, eu estou sempre à disposição. Assim que convidado, estarei presente. Nós vamos convidar mais vezes, isso aí o senhor pode ter certeza, ainda mais agora, sabendo que o senhor vai parar aí no fim do ano, né? Então, vamos participar mais vezes, sim. Sempre um prazer pra gente. Olha, tem J+ ABC segunda edição logo mais, às 7h30 da noite. Daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva com o governador do estado, Tarcísio de Freitas. O Rafael Jacobucci vai acompanhar, trazer para você. Tá bom? Aqui na nossa programação. E aí, na segunda edição, a gente traz também mais detalhes sobre a presença do governador aqui em São Bernardo do Campo. 7h30 da noite, compromisso com o J+ ABC segunda edição. E ao vivo na segunda-feira, a partir do 12h30. Acessem tvmaisabc.com.br, sigam a TV Mais nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, também no Facebook. E lá na Avenida Pereira Barreto, também em mediações aqui da sede da TV Mais ABC. Gente, a chuva chegou mais uma vez para molhar o nosso final de semana. A gente se fala logo mais e se vê na segunda-feira ao vivo. Bom final de semana para vocês. Tchau. Olha como tá escuro, meu. J+ ABC, um oferecimento Probel 3A+, sempre a sua melhor escolha. CS1, Inteligência Imobiliária. Grupo JJ, 24 horas cuidando da sua tranquilidade e do seu patrimônio. Blindatec, a segurança da sua família não tem preço. E Engecom, o melhor em produtos elétricos e fios.